Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa de educação permanente. Antes de apresentar o nosso tema, que vocês já sabem, e a nossa palestrante de hoje, eu vou dar alguns recados muito importantes para vocês, então prestem atenção, tá? Qualquer coisa, me perguntem no chat se houver dúvida. Vamos começar. Primeiro, eu quero que todos desliguem as câmeras e microfones, porque qualquer ruído que der vai atrapalhar na fala da nossa palestrante, vai ficar difícil ouvir, difícil a comunicação. Então, eu peço que todos, durante a aula, fechem as câmeras e ocultem o áudio, né? Fechem o microfonezinho para não dar nenhum problema. Ao final da aula, se vocês quiserem, tiverem necessidade de conversar diretamente com a doutora Renata, aí vocês podem abrir a câmera e microfone, tá bom? Sobre os certificados, eles vão estar disponíveis a partir de 24 horas de quando acabar essa aula. Ele não vai chegar no seu e-mail. Você vai até o site da Educação Permanente, aquele que você fez a inscrição, cro.mg/pep, e lá tem a parte certificados. Aí você vai colocar o seu CPF e vai aparecer ele em PDF para você baixar, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, que a gente coloca quase toda semana, tem educação permanente aqui fechada do Google Meet, que tem direito a certificado. E tem live também quase toda semana no Instagram, com temas super interessantes, super importantes para toda a classe odontológica. O CRO também está com super novidade em parceria com a Qualicorp, que é o plano de saúde Unimed para todos da odontologia de Minas Gerais, que é uma condição especial dentro do plano de saúde da Unimed. Se você possui já o plano de saúde da Unimed, tem como dar esse up aí com a parceria do CRO. E a gente tem o site, onde tem tudo explicadinho, o contato da Qualicorp, que é cro.mg/plano de saúde. Lá também tem um simulador que você vai ver quanto vai ficar esse plano para você e sua família, tá? Sobre as perguntas que você quiser fazer durante a aula, pode colocar aqui no chat, que eu vou anotar o nome, a pergunta, e eu vou fazer para a doutora Renata no final da aula. Mas, como eu falei, se você quiser falar diretamente com ela, aí você espera acabar e abre seu microfone, sua câmera, para conversar com ela, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui no chat, pode mandar no Instagram, no e-mail da comunicação, que eu mesma vou responder vocês. Agora vamos para o tema de hoje, que é a atuação dos auxiliares em saúde bucal e técnicos em saúde bucal na odontologia hospitalar. O papo de hoje vai ser com a doutora Renata Gonçalves de Rezende, habilitada em odontologia hospitalar, especialista e mestre em patologia bucal, doutora em medicina molecular, professora do curso de graduação em odontologia, cirurgiã dentista do Corpo Clínico do Hospital Regional de Betim, estomatologista do Hospital Metropolitano Odilon Berrens, secretária da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG e membro do Departamento de Odontologia do SOMIT. Currículo aí maravilhoso, né? Vocês vão aprender muito hoje, eu tenho certeza. Já quero agradecer a doutora Renata pelo seu tempo, disponibilidade, estar aqui com a gente, tá? Agora, doutora Renata, com você a palavra, qualquer coisa que você precisar, vou estar aqui o tempo todo, tá? Muito obrigada, Jéssica. Obrigada pela introdução. Pessoal, boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Tô vendo aqui 112 pessoas conectadas. Numa quinta-feira à noite, todo mundo cansado, todo mundo já trabalhou. Então, é muito gratificante para mim vir aqui conversar sobre um tema que, para mim, não tem melhor, que eu sou apaixonada pelo hospitalar, e agora falando para uma equipe fundamental, essencial para a odontologia, que é a equipe completa, né, da saúde bucal, os ASBs e TSBs, visto que a gente sempre debate a odontologia hospitalar, sempre estamos falando da odontologia hospitalar no contexto do cirurgião dentista e pouco se fala da equipe auxiliar. Então, esse momento é um momento muito interessante. Quando a doutora Ana Cláudia pediu para que eu viesse falar sobre esse tema, eu fiquei bastante satisfeita, porque eu acho que já não era tempo da gente começar a falar da equipe completa dentro do hospital. Eu vou compartilhar com vocês minha tela, então. Tá a tela cheia, Jéssica? Tá sim,
Tá carregando. Aí, tá mostrando. Isso. Só tem um ali, interromper compartilhamento, aí você. Ocultar. Desculpa, ocultar para não. Isso. Isso. Perfeito. Tá certo. Bom, pessoal, então nós vamos discutir um pouco sobre a odontologia hospitalar e como e como será no futuro a atuação da equipe auxiliar dentro desse novo ambiente aí que está surgindo para o trabalho da odontologia. Nós sabemos que nenhum de nós foi formado dentro do ambiente hospitalar. Nem a equipe auxiliar, nem o cirurgião dentista, ele teve aí o berço hospitalar. A bucomaxila era a única especialidade que estava mais familiarizada com esse ambiente, mas ele atuava sozinho, né? Ao longo da história aí, a odontologia dentro do hospital era única e exclusivamente aí aquela que a bucomaxilo realizava, né? As cirurgias, as intervenções em nível hospitalar. Numa história recente. Opa. Peraí. Gente, igual eu falei, tá vendo que alguém ligou o microfone aí e dá interferência no que a doutora Renata fala. Então, por favor, desligue as câmeras e os microfones. Ótimo. Então, na história recente aí da odontologia, despontou uma outra área de atuação que seria a odontologia hospitalar voltada aí para a parte clínica. Não aquela odontologia focada no trauma, no paciente que estava ali com qualquer alteração mais referentes aí à cirurgia. Recentemente, portanto, começamos a falar da atuação do ponto de vista da atenção generalista para esse paciente que estava ali hospitalizado. Bom, a gente vem falando da odontologia hospitalar aí com mais enfoque nos últimos 10 anos, e eu vou explicar por que é tão recente. Antes desses 10 anos, a gente não falava da odontologia hospitalar do formato que ela é hoje, porque não existia nenhuma regulamentação, não existia nenhuma formalização dessa área. Então, às vezes, os cirurgiões dentistas ou a equipe de saúde bucal, ela ia atender no hospital, fazer a intervenção da atenção mais generalista de forma pontual. Como eu disse, a gente tinha mais aí a equipe bucomaxilo como parte integrante do hospital, mas não o clínico geral, não a equipe de ASBs e TSBs. Bom, e aí com a entrada desses profissionais da odontologia no hospital, começou-se a aventar, né, de pensar na possibilidade de não só esse dentista clínico geral, que é essa odontologia básica que a gente faz num ambiente complexo, que é o hospital, a gente começou a pensar, pois bem, se o dentista está lá, precisa-se também da equipe completa, precisa do auxiliar em saúde bucal e, inclusive, do técnico em saúde bucal. Nós sabemos que os dois profissionais, eles têm enfoques diferentes de trabalho, né? O auxiliar de saúde bucal e o TSB têm atuações diferentes, mas ambos são muito bem-vindos e muito bem proveitosos dentro do ambiente hospitalar. Bom, mas você, que é ASB, que é TSB, pode atuar no ambiente hospitalar hoje, no ano de 2022? Sim, pode. Isso porque aí a Lei 11.889 de 2008, que regulamenta o exercício do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal, ela contempla aí a atuação desse profissional em ambiente ambulatorial ou em ambiente hospitalar. Um pouco mais à frente, a gente vai discriminar um pouco aí o que essa lei fala e o que essa lei contempla focado aí para o ambiente hospitalar. Mas qualquer um de nós, quer seja o cirurgião dentista, quer seja o auxiliar ou o técnico, podem atuar no ambiente hospitalar. Bom, eu já começo falando que esse tema para mim é bastante agradável, porque eu estou no ambiente hospitalar aproximadamente desde 2012, né, quase, na verdade, completando 10 anos agora. Aí nesse hospital que vocês estão vendo a imagem, que é o Hospital Público Regional de Betim. Essa
que está na imagem, nessa imagem autorizada, é a auxiliar de saúde bucal da nossa equipe, a Patrícia Diniz. Observem, gente, essa é uma foto que eu fiz há talvez uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, em que a Patrícia está ali com uma criança que a gente ia realizar um atendimento, né? Ia fazer um procedimento odontológico no ambiente do bloco cirúrgico, do centro cirúrgico. Observe que é um ambiente que tem equipamentos diferentes da nossa rotina, né? Logo acima aí a gente vê o monitor, esse aqui é o carrinho da anestesia, né? Lá no fundo, ar comprimido. E a Patrícia fazendo esse atendimento humanizado. Enquanto eu montava a mesa cirúrgica, me reunia os instrumentais, me paramentava, a Patrícia estava lá com essa criança à beira da mesa cirúrgica. Essa foto, para mim, eu guardo ela com bastante carinho, que é uma foto que exprime exatamente assim a essência da odontologia hospitalar. É o cuidado humanizado, é o cuidado integral e é o cuidado feito por uma equipe. Eu fiz essa foto, Patrícia percebam que ela estava distraída, né? É uma foto que está até com zoom, perde um pouco dos detalhes, né? Da precisão, mas é uma foto que mostra mesmo uma entrega, um profissional que está ali, faz parte de uma equipe, abraça uma causa. Então, eu coloquei logo a foto da Patrícia de início para dizer que eu tenho bastante felicidade e tranquilidade de falar da equipe dentro do ambiente hospitalar, porque eu tenho uma equipe, tanto no Hospital Regional de Betim, que é esse daí, quanto aqui em Belo Horizonte, no Hospital de Lomberes. Então, a gente tem a felicidade de ter aí os profissionais da saúde bucal, esse cuidado integral ao paciente hospitalizado. Então, vou falar um pouco disso aqui, né, nessa nossa conversa. Bom, e a equipe de saúde bucal? E agora eu falo especificamente para o ESB e o TSB. Não estou falando do enfoque do dentista, né? Estou falando do enfoque da equipe auxiliar. Vale a pena investir na área de odontologia hospitalar? Você que veio aqui nessa noite, com toda certeza existe aí uma dúvida, existe aí uma curiosidade de saber, bom, será que vale a pena investir nisso? Será que eu vou ter um trabalho garantido? Essas são as perguntas principais que eu ouço quase que todo dia. Vale a pena fazer um curso de capacitação em OH na minha área? Tem surgido aí recentemente vários cursos para a equipe auxiliar, voltado para a odontologia hospitalar, né? Vale a pena eu fazer um curso como esse? A odontologia hospitalar me dará algum retorno financeiro melhor do que um trabalho que eu possa ter na rede privada ou um trabalho que eu possa ter na atenção básica? Bom, te dizer com precisão, sim, você será um profissional que vai se inserir bem-sucedido, é impossível, né? Eu não posso fazer isso. No entanto, eu posso te dizer que tudo vai depender do seu objetivo, da sua motivação e do seu foco, né? Então, se você é um profissional que tem aí esse perfil, que tem essa vontade, lá no fundo, no íntimo, você acha que você realmente seria um profissional feliz, realizado nesse ambiente? Então, eu diria que a resposta para todas as questões anteriores seria sim, vale a pena. Vale a pena se capacitar, vale a pena correr atrás do seu sonho, vale a pena que o retorno financeiro sempre vem. Eu só não estimulo ou só não dou força, né, tanto para os alunos de graduação e quanto para a nossa equipe, quando o objetivo é único, exclusivo, financeiro, né? Se você quer ir para uma determinada área, focado exclusivamente no retorno financeiro que isso vai te dar, é um pouco perigoso. A gente pode se frustrar, pode ser que esse retorno não seja compatível aí com o que eu queira, então acaba que não é o caminho mais viável. Eu sempre falo, e às vezes, todas as vezes que eu falo isso, principalmente na graduação, que eu falo que a gente não pode focar só no dinheiro, aí alguém sempre fala comigo assim, mas a gente precisa sobreviver. Sim, ó, lógico, todos nós trabalhamos
o salário pelo retorno financeiro. Só que quando a gente já começa a trabalhar numa situação em que a gente está se realizando, né, enquanto ser humano, é muito mais fácil esse retorno financeiro vir acompanhado, né, dessa satisfação pessoal. Então, as duas coisas têm que andar juntas, não tem jeito. É muito difícil a gente ter retorno financeiro, mas não ter aí esse bem-estar no que a gente está fazendo, né? Então, se você tem aí uma afinidade pelo ambiente hospitalar, pelo paciente sistemicamente comprometido. Eu vou falar também que a gente está diante de um paciente que não lembra em nada o paciente que a gente atende na atenção básica. É um paciente que tem muitas particularidades em múltiplos aspectos, tanto físico quanto emocionais, né? Sociais, emocionais. Então, se você tem essa sensibilidade, a odontologia hospitalar é para você. Bom, e o que ela é, conceitualmente? O que a odontologia representa? Ela pode ser definida como uma prática que visa ao cuidado das alterações bucais que exigem procedimentos de uma equipe multidisciplinar para um paciente de alta complexidade. Ou seja, é o paciente que tem uma doença mais séria, é um paciente que tem uma complexidade de saúde maior, diferente daquele paciente da atenção básica, do ambulatório, do consultório, que é um paciente rígido, ou bem perto aí, né, de ter uma saúde tranquila, porque senão ele não estaria se locomovendo até o consultório. Então, não é esse paciente. O paciente hospitalar é um paciente crítico mesmo, é um paciente que tem a sua saúde comprometida e que exige uma equipe para cuidar dele. Ou seja, exige médico, exige enfermagem, exige técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, e exigem aí toda uma equipe para o seu restabelecimento de saúde. Ao longo da história, todos os profissionais já estavam aí inseridos, fazendo parte da atenção hospitalar, exceto a odontologia. A odontologia ficou para trás, né? Mas isso não é por segregar ou por algum preconceito à nossa classe, não é isso. É porque a estrutura hospitalar no Brasil ela é muito nova. O conceito de unidade de terapia intensiva, centro de terapia intensiva que a gente conhece hoje, nessa estrutura, ela remete aí à década de 70. É novo, é uma estrutura nova que vem se aperfeiçoando, né? E se a gente for consultar aí os dados públicos, os leitos de CTI no Brasil, eles aumentaram expressivamente nos últimos 15 anos, 10 anos. Então, acaba que é uma história recente. Então, como a odontologia não nasceu no hospital, ela precisou aí se mostrar, se apresentar, chegar dentro do hospital e falar assim, olha, o paciente tem uma boca, quando ele veio para o hospital, ele não deixou essa boca lá em casa, não. A gente precisa cuidar dela aqui. Por isso que a nossa equipe é necessária. E agora, felizmente, graças a Deus, os gestores hospitalares estão enxergando isso. Que esse paciente que está aí, né, que ele está hospitalizado, ele vai ter dor de dente, ele vai precisar fazer higiene da boca, porque senão ele vai aspirar micro-organismo, vai fazer uma pneumonia, ele vai precisar de uma série de cuidados bucais. E aí, até então, isso era negligenciado, né? Hoje não. Hoje a gente entende a necessidade de uma formação, né, de uma atenção completa para esse paciente. Bom, e esse paciente de alta complexidade é o paciente crítico que a gente fala, né? O paciente crítico é aquele que demanda uma equipe completa para cuidar dele. Essa equipe, ela tem que estar muito bem preparada e com os melhores recursos disponíveis, né? Nós que trabalhamos no SUS, a gente sabe que nem sempre os melhores recursos, eles estão disponíveis. Então, a gente aprendeu, né, com o nosso trabalho no SUS, a fazer o melhor possível com os recursos que a gente tem. Então, a odontologia hospitalar é justamente isso. A odontologia hospitalar é fazer dar certo numa situação que tinha tudo para dar errado. Isso é diário. Mas eu já falo aqui uma vivência pessoal, né, uma opção. Eu nunca gostei da monotonia de consultório, eu nunca tive consultório na minha vida, eu tenho 15 anos de formada, eu nunca gostei dessa coisa de todo dia fazer a mesma atividade, chegar, atender o paciente,
final do dia ir embora. Eu gosto dessa ansiedade diária do ambiente hospitalar. Nenhum dia é igual ao outro. Nunca é, gente. E no final do dia, todos os dias, a gente sai, não só eu, mas a nossa equipe toda, a gente sai com uma sensação de dever cumprido, de que aquilo que a gente fez mudou a vida das pessoas, né? Essa foto aí, também antes da pandemia, esse rapaz era um estagiário, agora já é formado, eu estava auxiliando ele, e quem fez a foto foi a Patrícia, nossa auxiliar. Percebam que a gente está fazendo o atendimento dele na maca, ele tinha fraturado o fêmur, se não me engano. Esse moço era caminhoneiro, estava vindo do sul do Brasil, sofreu um acidente, foi parar lá no hospital, estava sozinho, sem família. Teve uma dor de dente, a gente precisou ir lá resolver essa dor, porque a dor de dente, ela não tem hora, não tem dia. Então, ele estava internado, o dente doeu, precisa aliviar essa dor. No meio desse atendimento, pessoal, ele teve vontade de fazer xixi. Ele teve uma necessidade fisiológica. Só que esse moço não podia sentar, porque ele estava recém-operado. Então, ele tinha que permanecer nessa posição. Então, veja, a gente saiu, buscou o marreco, né? Aquele dispositivo auxiliar lá para o paciente fazer, urinar lá mesmo na maca que ele estava. Então, depois a gente terminou, lavou as mãos e continuamos o atendimento. A nossa sorte é que o Ian estava lá e ele fez esse trabalho para nós. A gente saiu, esperou um pouquinho, eu e a Patrícia, e o paciente resolveu o problema dele lá. Mas se fosse uma equipe exclusiva de mulheres, né, a gente ia fazer e auxiliar ele nessa demanda do mesmo jeito. Então, isso é uma situação que dificilmente vai acontecer no paciente ambulatorial, né? É muito difícil. Agora, no paciente hospitalizado, essas situações acontecem durante todo o tempo, né? Então, é um paciente muito diferente do padrão que a odontologia está acostumada, né? Bom, antes de entrar aí mais a fundo na odontologia hospitalar, na área de atuação da equipe auxiliar, eu só queria fazer um comentário sobre a linha do tempo da odontologia hospitalar no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar de muitos desses aspectos que eu vou mencionar, mas eu acho interessante contextualizar para quem não conhece aí essa história. Bom, o que acontece? Antigamente, a gente tinha a atuação pontual do dentista no hospital, como eu mencionei no início, né? No ano de 2008, um deputado federal, Neilton Muniz, ele redigiu um projeto de lei, que é esse aí no início da minha linha do tempo, que está escrito PL 2776. Essa PL, ela vem aí se arrastando desde 2008, é aquela que obriga a presença do dentista dentro do ambiente hospitalar. Esse é um projeto de lei federal, ou seja, esse projeto aí teria, se aprovado, uma abrangência nacional. Esse projeto foi escrito lá em 2008, lá em 2013, corre o olho aqui, ó, não sei se a minha seta aparece para vocês, mas, o meu mouse, né, na verdade. Mas lá em 2013, esse projeto de lei, ele mudou de número, se tornou o projeto de lei 34. Nesse ano de 2013, a Dilma vetou. Por quê? Esse projeto estava escrito assim, ó. Se faz obrigatória a presença do dentista em todas as unidades hospitalares, além da assistência odontológica a todos os pacientes em internação domiciliar, que é home care, e para os pacientes portadores de doença crônica. Desse jeito que esse projeto está escrito, gente, nunca ele vai passar, nunca. Isso já é uma coisa certa. Por mais que a gente tenha aí uma mídia envolvida, por quê? A gente sabe que toda vez que a gente promete demais, né, a gente está falando de altos custos, né? Se eu estou falando que todo hospital vai ter um dentista, vai ter uma equipe odontológica, né? Lá fala dentista, mas quando a gente fala dentista, nós estamos falando de uma equipe inteira. O dentista não vai sozinho, né? Vai ter mais custo. Então, 24 horas vai ter um dentista ali no hospital, ou pelo menos diariamente, 40 horas, que seja.
mais a equipe desse dentista, além de ter que disponibilizar dentista para todo paciente hospitalizado em domicílio e para todos os portadores de doenças crônicas. Isso é muito amplo, né? Se você for pensar, um paciente diabético, ele tem uma doença crônica, ele pode estar controladinho, ele pode muito bem ir lá no consultório. Só que, se ele entra na justiça, né? Ah, mas está na lei, eu quero do meu jeito, né? Então, acaba que a coisa fica muito ampla. Então, ele foi vetado lá em 2013. Quando foi em 2019, fizeram aí uma mobilização grande para tirar esse projeto da gaveta de novo e reapresentá-lo para o presidente. Nessa época já era o Bolsonaro. Então, esse projeto foi aprovado em todas as esferas do Legislativo Nacional. Só que chegou no Bolsonaro, ele vetou. A culpa é da Dilma, é do Bolsonaro? Não, não é. A culpa é do projeto que não tem uma redação adequada, né? Então, tem que deixar a coisa um pouco mais restrita, sem ir com tanta sede ao pote, porque senão realmente não vai dar certo. Então, esse projeto, do jeito que ele está escrito, ele não vai passar. Lá no final dessa linha, onde está aqui, ó, 2021, desengavetaram outro projeto que foi escrito por um outro deputado aí, que é o PL 883, de 2019, esse é mais restritivo. Fala que tem que ter odontologia no hospital, mas sem exigir muitas coisas. Esse aí tem uma chance maior de ser aprovado, mas ele ainda está em trâmite, né? Então, essa PL 34, essa muito abrangente, ela é muito difícil de passar mesmo. Só voltar aqui atrás. O que mais deu força nos últimos tempos para a odontologia hospitalar, gente, foi a Anvisa. Foi essa resolução aqui, ó, de número RD7 de 2010. Essa resolução obriga que todo CTI tenha um dentista. Foi isso que deu força para a odontologia hospitalar no Brasil. Então, é uma resolução da Anvisa que tem poder de lei. A Anvisa é um órgão que tem poder de lei, né? E de polícia, inclusive. Então, se o hospital for denunciado, ele tem que arcar e disponibilizar esse dentista para assistência, pelo menos na UTI, que é o que a resolução manda. Aí você vai me perguntar, bom, mas não é assim que funciona na prática. Não é, né, gente? Porque nós estamos no Brasil e as coisas não funcionam tão bem como deveriam. Mas, aos poucos, a gente tem visto que muitos hospitais já estão se adequando a isso. Quando eu entrei na odontologia hospitalar, a gente contava nos dedos quantos serviços hospitalares tinham equipe odontológica. Hoje eu já perdi a conta, tem muitos que eu nem conheço mais, porque realmente, cada dia mais, tem se inserido essa equipe no hospital. Aí, no ano de 2010 também, o governo federal lançou uma portaria, que é a 1032, que remunera todos os procedimentos odontológicos realizados nos hospitais do SUS. Ou seja, o hospital que fizer aí, né, procedimentos odontológicos, que tiver odontologia hospitalar, vai ganhar uma verba extra. Então, isso também é bom. Dar força para a odontologia também foi muito bom para o crescimento da área. Aqui em 2013, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicou essa resolução 3238, que regulamentou o início do atendimento odontológico para pacientes portadores de necessidades especiais. Nessa época aí, começou-se a ter atendimento a paciente especial sob anestesia geral. Ah, só começou nessa época? Não, lógico que não, já existia bem antes essa modalidade de tratamento. Só que em 2013, o Estado começou a dar o dinheiro para o hospital poder atender esse paciente, que também foi bom. Também deu força para a odontologia hospitalar. Então, aquele paciente especial que tem alguma complicação, quer seja neurológica, motora, alguma limitação que não permita que ele faça o seu tratamento ambulatorial, ele vai fazer no bloco cirúrgico com anestesia geral ou sedação, né? E aí, em 2015, o Conselho Federal de Odontologia publicou a Resolução 62, que criou a habilitação em odontologia hospitalar como uma área de atuação para o dentista, né? Não existe nenhuma normativa específica
no que se refere ao hospitalar para os técnicos e auxiliares, porque todas as atribuições dos técnicos e auxiliares de ambulatório podem ser realizadas no hospital, então não tem nenhuma particularidade. E também ainda não existe exigência de curso para essa equipe trabalhar no hospital, ainda. Certo? Bom, então, o que essa equipe multidisciplinar, o que a nossa equipe vai fazer no hospital? Vindo lá de cima para baixo, a gente vai fazer promoção de saúde bucal através da melhoria da condição sistêmica do paciente, né? Se a gente está descontaminando a boca, esse paciente tem menos chance de ter complicações sistêmicas, de ter complicações na sua saúde geral. Fornecer uma assistência integral, como eu disse, a pessoa vai hospitalizar, ela não deixa a boca em casa, ela continua tendo ali a necessidade de cuidar dos dentes, higienizar a prótese, de se tiver uma dor, alguma patologia aí relacionada à cavidade bucal, precisa dessa assistência, né? Isso também vai levar à qualidade de vida desse indivíduo. Onde que a gente vai atuar? Onde a nossa equipe está presente? Na enfermaria, na UTI, no centro cirúrgico e nos ambulatórios, ou seja, no hospital inteiro. Tem se despontado e tem se falado aí bastante da inserção do TSB dentro da UTI. Por quê? A UTI é um ambiente bastante crítico em que o doente ele está sendo monitorado o tempo inteiro, 24 horas por dia. Esse doente tem uma mudança da sua flora bucal. Se essa flora que se torna aí mais patogênica com a internação, ela vai ser aspirada ali, ela corre o risco de ser aspirada, esse paciente pode fazer uma pneumonia e agravar ainda mais sua saúde. Então, a gente entende que se o técnico de saúde bucal estiver junto com o técnico de enfermagem, esse cuidado odontológico vai ser muito melhor. Então, vai existir ali uma troca de informações, né? Que ninguém sabe melhor lidar com boca do que nós, para poder fazer com que essa equipe de enfermagem ande alinhada com a equipe de saúde bucal, né? Então, a gente entende que em breve teremos muitos técnicos aí nas UTIs. Bom, essa figura aqui eu nem sei a fonte dela, eu já procurei várias vezes, mas quando a gente fala de odontologia hospitalar, todo mundo acaba usando essa imagem, porque ela é muito boa, né? Observa que a lesão cariosa, né, a infecção que está acontecendo aqui, fruto dessa cárie, né, as bactérias envolvidas nessa infecção, elas podem se disseminar via vasos sanguíneos e fazer com que essa infecção, essas bactérias, possam se alojar no cérebro, no coração, no pulmão, nas articulações. Então, a gente já conhece, já é certo que as infecções de boca podem causar complicações muito sérias no indivíduo como um todo. Há um tempo atrás, aí, alguns anos atrás, noticiou-se uma modelo, até minha xará, Renata, tinha uma infecção dentária, né, acredito que num dente superior, e essa infecção também resultou numa infecção cerebral, falou-se muito disso, né, e tem sido relatado cada vez mais, né, a mídia relata todo dia aí uma correlação entre as doenças de boca e as diversas doenças sistêmicas. E isso é uma das razões fortíssimas para que a gente esteja aí dentro do ambiente hospitalar, né? Prevenir infecção. Se a gente previne infecção, é menos um problema que o paciente hospitalizado vai ter que enfrentar. Bom, só para trazer aí um histórico da odontologia hospitalar fora do Brasil e aqui no Brasil, os primeiros relatos aí de odontologia hospitalar surgiram nos Estados Unidos no século XIX. Assim, nessa modalidade mais parecida com o que a gente conhece hoje, né? Na década de 70, em 1971, foi reconhecido pela Associação Dental Americana a odontologia hospitalar como uma área importante da odontologia. Aqui no Brasil, surgiu em 2005 a Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar. Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão conseguir acompanhar muito também através dessas entidades, que é essa ABRAOH. E 2012 houve a inserção, né, de um departamento, de uma cadeira odontológica numa associação
médica, que é chamada Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é essa última linha aqui. Essa associação é uma associação médica que tem aí a presença de dentistas falando sobre prevenção de infecção de doença de boca. Isso também é um grande feito. Médico enxergar que a odontologia faz parte aí do cuidado ao doente, principalmente do doente hospitalizado, é um avanço muito grande para nós. Bom, e onde que a gente vai estar inserido, portanto, nessa organização hospitalar? Um hospital, ele é, em linhas gerais, né, dividido da seguinte forma: vai ter lá o gestor, que é o diretor, né, o gerente, o que for, o cargo mais alto aí de gestão desse ambiente hospitalar. Vou ter as diversas unidades de internação, isso pode ser clínica cirúrgica, neurologia, pediatria, são essas várias unidades específicas das especialidades médicas que a gente conhece. Vamos ter aí o bloco cirúrgico, vamos ter a urgência e emergência, que é a porta de entrada para os casos mais graves, né? Vamos ter também o serviço de apoio e atendimento, né? Diagnóstico e terapêutico, que é onde o paciente vai realizar os exames laboratoriais, exames de imagem. Vai ter também o ambulatório, que é esse consultório, digamos assim, que o paciente só vem fazer retorno, remover sutura. Então, nós podemos atuar em todos esses ambientes, inclusive até no laboratório, né? Dependendo aí da formação desse dentista ou dessa equipe. Então, nós estamos distribuídos em todos esses ambientes. Só para a gente ter uma ideia de como que acontece aí a distribuição dos hospitais no Brasil, essa imagem, na verdade, essa da minha direita, mostra aí os hospitais, o quantitativo de hospitais no Brasil. Isso é um número nacional. Nós temos, portanto, assim, unidades hospitalares, 8.310 distribuídas pelo Brasil. Temos aí subdivisões dessas unidades hospitalares, né? Tem hospital geral, tem hospital dia, que é aquele que só faz os procedimentos durante o dia, o paciente fica hospitalizado durante o dia e depois ele vai embora no mesmo dia, né? A gente tem pronto atendimento, pronto-socorro especializado, temos hospitais ou centros de referência em algumas especialidades, né? Hospital de olhos, hospital de doenças renais, né? Atenção psicossocial, enfim, temos todas essas discriminações aí, totalizando 8.310 hospitais, esse é um dado recente. Eu busquei esses dados na data de ontem, no CNES, né? São dados de consulta pública do Ministério da Saúde. Nessa descrição, nessa imagem da minha direita, nós podemos observar, o meu mouse está sumindo aqui toda hora, mas a gente pode observar que a maioria dos hospitais do Brasil são hospitais gerais, né? Que são hospitais que atendem clínica, que atendem cirurgia, que fazem o atendimento generalista, né? De tudo. 5.359 hospitais. Do outro lado, aqui na minha esquerda, eu estou mostrando o quantitativo de leitos de UTI, na verdade, de unidades de UTI, né? Eu não estou falando do total de leitos de cada unidade, eu estou falando da quantidade da unidade, né? Deixa eu explicar isso melhor. Só antes de falar como que é essa distribuição, eu só queria mencionar que CTI e UTI, unidade de terapia intensiva ou centro de terapia intensiva, muitas vezes é utilizado como sinônimo. Tem literatura que fala aí que a unidade de terapia intensiva é aquela que é focada especificamente em algumas doenças, né, nos cuidados intensivos de, por exemplo, unidade coronariana, enfim, mas na prática, UTI e CTI são sinônimos. É aquele ambiente que o paciente vai quando ele está grave e precisa de uma atenção 24 horas, uma monitorização 24 horas para ajudá-lo a reconstituir aí a sua saúde, né? Então, uma UTI pode ter 10 leitos, 5 leitos, 40 leitos, depende.
do hospital, né? Do tamanho do hospital, do porte do hospital. Então, no Brasil, nós temos aí, ó, mais ou menos 4 mil, na verdade, habilitados, né, funcionais, 4.638 UTIs. Se a gente for analisar os dados públicos aí também, a gente percebe que a maior parte dos hospitais do nosso país são hospitais privados. Então, a menor quantidade de hospital disponível para a população é no SUS. Então, a maior parte dos hospitais são privados, a maior quantidade de leitos de UTI disponíveis também está nos hospitais privados. Infelizmente, a nossa população, que depende do SUS, é muito grande, mas a quantidade de hospitais também não é tão grande quanto a demanda. Mas os que estão aí nas batalhas, né, nas linhas de frente, fazem trabalhos fenomenais, né? Porque a gente costuma falar que o que é feito nesses ambientes com tão pouco, né? Tem situações extremas, a pandemia evidenciou isso, é realmente de tirar o chapéu. E, gente, além disso, a maior parte dos hospitais e a maior parte dos leitos de UTI estão na região sudeste, estão aqui na nossa região, né? A gente, em Minas, só perde para a quantidade de hospital de São Paulo e do Rio. Nós estamos aí no terceiro lugar do quantitativo de hospitais. Minas tem aproximadamente 800 hospitais. Então, tem 800 possibilidades de trabalho para nós, né? Aqui, esse dado que eu acabei de falar, eu coloquei. Só mostrando aí, então, essas unidades hospitalares aqui de Minas, 810. Temos aí centros de atenção psicossocial, centro de parto normal, clínica ou centro de especialidade, hospital especializado, hospital geral é a maioria, 572, né? Tem pronto atendimento, tem unidade mista, enfim, total 810 hospitais. E aí eu estava comentando agora há pouco da UTI, né, ou do CTI, estou dando uma olhada aqui na hora para eu não me estender demais. O CTI, ou a UTI, como eu disse, né, correspondem a essa unidade de tratamento intensivo. O paciente que está na UTI é um paciente gravemente comprometido, é um paciente que demanda cuidados especializados. Percebam nesse desenho esquemático que esse doente, ele precisa estar conectado a vários dispositivos, né? Ele está ali com monitor cardíaco, ele está com soro, com medicamento, com bombas de infusão, que é o que vai administrar o soro, o medicamento. Ele está com ventilador mecânico, que é aquele que se falou bastante aí na pandemia, né? E teve gente até rica aí comprando ventilador para si, né? Achando que só ter o aparelho resolve. Na verdade, o entendimento disso é muito mais amplo, né? Você precisa ter alguém que saiba lidar com esse ventilador. Foram as bizarrices da pandemia, né? Tem aí sonda, catéter, eletrodo, enfim. Esse doente está conectado a vários dispositivos. Quando a gente entra, nós da odontologia, quando a gente entra no leito de UTI pela primeira vez, dá vontade da gente voltar para trás, assim, de ré, sem nem colocar a mão no doente. No primeiro momento é assustador. Você fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque observa que a sua área de trabalho está com um tubo. Os pacientes na UTI, eles estão entubados pela boca, intubação orotraqueal. Então, esse paciente está com o tubo na boca. Como é que você vai chegar lá para limpar a boca desse doente? Dá para limpar e a gente faz isso com maestria, a gente faz isso muito bem. A equipe de enfermagem, às vezes, tem dificuldade porque não conhece bem prótese, às vezes o paciente é entubado com a prótese, às vezes não sabe diferenciar ali o que é um tártaro, o que é uma restauração, gera dúvida. Nós não, a gente sabe disso muito bem. Então, por isso que a gente bate na tecla que os técnicos em saúde bucal seriam muito úteis para auxiliar aos técnicos de enfermagem nos cuidados diários do paciente UTI. A gente percebe facilmente se o paciente foi entubado com uma prótese. O paciente não pode permanecer com essa prótese durante o período, principalmente UTI. Se ele não estiver fazendo uso da via oral, se ele não estiver comendo pela boca, né?
não precisa de prótese. Prótese vai ser aí mais um nicho para acumular biofilme, né? Lembrando que o biofilme é aquela gosma, né, de micro-organismos, secreção, que fica aderida ao dente, fica aderida ao próprio tubo da intubação, à prótese. Então, quanto menos superfície para poder o biofilme se instalar, melhor, né? Então, às vezes, o profissional ali da enfermagem não sabe que aquilo é uma prótese, ele não conhece, não é a área dele. Então, a gente consegue ver isso bem. De virar e falar assim, olha, não, vamos tirar essa prótese e vamos guardar e entregar para a família. Quando o paciente tiver alta, ele volta a usar. Então, esses cuidados, eles são muito específicos. Eu não estou menosprezando a equipe de enfermagem de forma nenhuma. Na verdade, os técnicos de enfermagem são grandes parceiros. São eles que estão lá na linha de frente fazendo os cuidados. Porque nós somos poucos, né, dentro de hospital, com a gente. Nós somos uma equipe com 5 profissionais, 3 dentistas e 2 auxiliares. A gente não dá conta de um hospital de 300 leitos, né? 350. Então, quem vai fazer o trabalho diário são os técnicos. Mas eles também precisam de uma ajuda, né? Que é muito bem-vinda. Então, qual que é a importância da equipe auxiliar no ambiente hospitalar e como ela atua? Como que essa equipe auxiliar pode atuar no hospital? Bom, esse trecho aqui foi retirado de um manual de odontologia hospitalar, que casa aí com as resoluções do Conselho de Odontologia, que fala das atribuições dos TSBs e ASBs, né? Então, o técnico, ele tem uma ampla gama de atuação dentro do hospital. Então, ele pode participar, a letra está bem pequenininha, então eu vou ler, tá, gente? Me perdoa. Participar de treinamento e capacitação da equipe, né? A equipe de enfermagem, ele pode ajudar a falar, olha, isso aqui é uma prótese, é assim que a gente vai remover, é assim que a gente vai higienizar, né? Como multiplicadores de ação em saúde. Vocês são maestros nisso, vocês sabem fazer isso muito bem. Participar das ações educativas de promoção e prevenção de doenças junto aos próprios pacientes. A gente faz muito isso, palestra na pediatria, orientação para a mãe que acabou de ter bebê, isso tudo faz parte e função dos ASBs. Participar de levantamento epidemiológico, muitos estudos aí para entender como é que é a condição bucal dos ambientes hospitalares, podem contar com a participação dos técnicos. Ensinar técnica de higiene bucal, tanto para a equipe, né, para poder capacitar a equipe, quanto para os próprios pacientes, né? Remover biofilme, realizar fotografia ou tomadas de uso odontológico exclusivo para o consultório, né? Fazer, se for necessário, inserir e distribuir materiais restauradores no preparo cavitário. Na odontologia hospitalar, a gente não tem muito hábito de restaurar, né? A gente vai fazer mais ali higiene, raspagem, e selamento, escariação e selamento em massa. A gente não vai restaurar definitivamente dente nenhum, né? A gente não está focado em estética nem nada disso. A gente vai remover infecção, foco de infecção, possíveis focos de infecção. Os técnicos também vão realizar ali limpeza e antisepsia de campo operatório, né? No pré-atendimento em bloco cirúrgico, auxiliar ali na antisepsia do paciente, instrumentar durante esse procedimento no bloco cirúrgico, né? Então, na verdade, são as competências do TSB que estão contidas na resolução do conselho, mas focadas aí para o perfil do paciente hospitalizado. Já o auxiliar de saúde bucal tem essa área de atuação um pouco menor, né, mais limitada, então ele vai estar presente no hospital, auxiliando e instrumentando o dentista ou o técnico em saúde bucal, realizar a limpeza e antisepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos e exercer todas as competências ali no ambiente hospitalar. Bom, e onde essa equipe pode estar inserida, eu acabei de falar sobre isso, mas eu vou reforçar, né? Promoção e prevenção de saúde, promoção e prevenção de saúde, tanto nos leitos, nos pacientes que estão restritos ao leito, ir lá no leito da neurologia, da clínica médica, né? Fazer a promoção de saúde
nas diversas enfermarias, na pediatria, que é uma área bastante interessante, as crianças hospitalizadas, elas ficam bastante vulneráveis. Então, todas as atividades de promoção de saúde, atividades lúdicas são muito bem-vindas para essa população. E é também um público que assimila bastante fácil os conceitos, né? Então, já inserir ali a importância da higiene bucal também é bastante válido. A maternidade, as mães, elas têm bastante dúvida de como cuidar dessa cavidade bucal desse bebê, recebem bem as informações também. A instrumentação cirúrgica, como eu acabei de dizer, nós atuamos muito dentro do bloco cirúrgico para fazer tratamento odontológico do paciente com anestesia geral ou sedado, então a equipe auxiliar é fundamental. É muito diferente você ter ali um técnico em saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal do que um circulante que é um técnico de enfermagem. Isso já está bem claro também nos hospitais. Você pode ter um instrumentador ali que tem o curso técnico de instrumentação ou que tem o curso técnico de enfermagem. Aí você vai virar para ele e falar assim, me dá um Hollenbeck, me dá um afastador de Minnesota. Ele não sabe, né? Porque não é a área dele, exatamente. Então, a gente ter uma equipe de saúde bucal, né, específica para isso, ganha tempo também no atendimento. Bom, a equipe também vai ajudar na prevenção de infecção, né? Capacitando a equipe, trabalhando lado a lado com a equipe de enfermagem para cuidar da cavidade bucal desse paciente. E além das diversas ações educativas em todos os ambientes, difusores de informação, né? Aqui uma imagem mostrando para a gente uma ulceração, né, no lábio superior. Essa é uma paciente em UTI com uma intubação orotraqueal. Esse tubo, ele estava fixo por um cadarço. É habitual que na UTI o paciente fique com esse tubo amarrado aqui acima do lábio, que passa atrás da cabeça, por cima da orelha, para que não haja a extubação, ou seja, que o paciente não perca o tubo da via aérea, né? Porque se o paciente ele virar ou ele puxar o tubo, esse tubo não pode sair, porque ele depende desse tubo para respirar, né? O ventilador mecânico, ele pode fazer o papel total da respiração do doente ou parcial. Ele é controlado lá, né, as pressões, para que se o paciente já estiver conseguindo desmamar da ventilação, ele vai respirando um pouco e o respirador faz a outra parte. Mas essa imagem está aqui para ressaltar que tem algumas alterações de boca que é só o nosso olhar, só o olhar da equipe de saúde bucal vai conseguir enxergar. Então, o que estava amarrando esse tubo aí é um cadarço, parecendo um cadarço de sapato mesmo, estava muito firme, muito apertado. Então, acabou por ulcerar esse lábio. Então, se a gente tem esse cuidado, esse olhar para a boca, que é nosso, não tem jeito, esse olhar para a boca é da odontologia. A gente vai falar com esse fisioterapeuta, que é quem trabalha com esse tubo, quem faz essa amarração, a gente vai falar com ele, olha, solta um pouquinho, porque tá amarrado muito forte, está machucando a paciente. Essa aqui é a nossa equipe, tem muito orgulho dessas meninas, porque elas são muito boas de serviço, muito guerreiras, elas fazem o trabalho delas, assim, de uma forma perfeita. Então, eu estou ali, a Lucy está no meio, de face shield, e a Patrícia. Isso aqui foi um atendimento no turno da noite, que a gente ia fazer no mesmo momento, a gente ia fazer uma capacitação da equipe de enfermagem. Então, por isso que estavam as três juntas na UTI. Lá no fundo, você está vendo o doente, e a gente lá posicionado para fazer esse treinamento, para fazer assistência aos pacientes. Bom, opa, saiu errado profissional ali, tá, gente? É profissional. E como que tem que ser o perfil desse paciente? Perdão, desse técnico ou desse auxiliar? Qualquer pessoa tem perfil para trabalhar no ambiente hospitalar? Bom, eu não entendo bem de personalidades humanas, não é minha área, mas eu entendo que não. Nem todo mundo vai se adaptar facilmente. Por quê? É um ambiente crítico, o paciente está grave, o paciente pode ir a óbito na sua frente, o paciente ele tem uma série de complicações.
tanto físicas quanto emocionais. Então, você pode conhecer o paciente lá da sua rotina ambulatorial. Ele entra para o hospital, ele se transforma. Ele está diante de uma situação que talvez seja a pior da vida dele. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade. Se aquela pessoa ela já tinha pavor de dentista antes de estar no hospital, você imagina com a internação. Ele tem pavor. Tem pavor. Ele tudo tá ali conspirando para que ele tenha ali mais receio ainda, né? E quando a gente fala da pediatria, mais ainda. A criança hospitalizada, ela tá numa situação completamente diferente da rotina dela, ela tá num ambiente que não é o dela, então a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Então, eu costumo dizer que o profissional da odontologia hospitalar tem que ser bem criativo, porque a gente tem que tirar, assim, vários coelhos da cartola para poder resolver as situações. Tem que ser curioso, né? Tem que ir lá perguntar ao médico, perguntar à equipe, o que está acontecendo. Tem que ser estudioso, não adianta. Se você não gosta de estudar, a odontologia hospitalar não vai ser para você. Todo dia a gente tem que estudar alguma coisa. Todos nós. Acontece alguma coisa diferente do que a gente está acostumado, o paciente tem uma doença que nós nunca ouvimos falar, a gente precisa estudar, todos nós. Então, a gente tem que ir lá, dar uma olhada na internet, dar uma pesquisada para ver o que é aquilo. Tem que ter uma sensibilidade muito aguçada, porque o paciente está, como eu disse, na pior fase da vida dele. Então, tem momentos que a gente vai lá num leito atender um paciente, a gente faz de tudo, menos olhar a boca dele. Tem várias situações, a gente sabe disso muito bem lá em Betim. Às vezes a gente vai atender uma interconsulta, né, uma solicitação de avaliação, a gente fica 40 minutos no quarto do paciente e sai de lá sem olhar a boca. Porque às vezes o que ele precisa naquele momento não é da avaliação do dentista, não é a avaliação da equipe. Ele precisa de uma escuta. Às vezes ele está sozinho ali no hospital, ele está mais com o humor mais depressivo, ele está precisando mais ser ouvido. E a gente tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, para saber, olha, não é agora que eu tenho que fazer essa intervenção, amanhã eu volto. Tem paciente na UTI, principalmente paciente mais velho, se estiver consciente, já aconteceu isso várias vezes. Eu viro para o paciente e falo assim, seu fulano, dona fulana, eu vou olhar sua boca, tá? Eu viro e falo assim, não quero. Não quer? Não, não quero. Não, mas eu vou limpar para ficar mais confortável. Não quero. Tudo bem. Então, a gente não vai forçar, né? Então, a gente precisa ter aí essa capacidade de ser assim, maleável, né? Se adaptar àquele momento. A gente precisa se capacitar, e isso vale para vocês. Vários cursos têm surgido aí para capacitar o ASB e o TSB para o ambiente hospitalar. Se você quer atuar nessa área, é bastante recomendável que você faça formações complementares, porque não é um ambiente comum. A gente precisa não aprender o seu trabalho enquanto técnico, enquanto auxiliar, não é isso. É conhecer o ambiente que você vai trabalhar. E isso é o grande diferencial. Tem um espírito de equipe, a gente vai trabalhar numa equipe diversa, né, que tem técnico de enfermagem, tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo. Então, a gente tem que trabalhar nessa equipe e ter bom senso, né? Eu acho que bom senso cabe em qualquer situação da nossa profissão. Essa imagem da minha esquerda mostra tá mostrando aí, tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profissionais tentando procurar um acesso de um paciente especial, acesso a pegar uma veia, né, para administrar uma medicação, um vaso. Esse tanto de profissional aí está procurando uma veia para poder colocar a medicação nesse paciente especial. Ninguém estava conseguindo encontrar. Antes disso, agora ele já estava dormindo aí, né? Já foi feita a sedação inalatória, mas antes disso, tinham 13 pessoas segurando esse paciente, inclusive eu. Nesse momento, eu já tinha saído de cena, porque o paciente já não precisava de ser segurado, porque ele já estava sedado. Mas, antes aí, para conseguir fazer essa sedação, né, inalatória, precisou de 13 pessoas, eu fiz questão de contar, 13 pessoas segurando o paciente para fazer o tratamento odontológico sobre anestesia geral. Então, são esses perrengues aí que eu estou falando para vocês. Não é uma rotina normal. O bloco cirúrgico inteiro foi lá ajudar. É assim que funciona.
E aí, a hora que a gente abre a boca desse paciente especial, né, que não pôde ser atendido em ambulatório, se ele tiver 20 dentes, você tem 20 dentes para tratar. Então, é aí uma manhã inteira, uma tarde inteira com esse doente. Do outro lado aqui, eu fiz uma foto de uma correria de um paciente de Covid. Isso aí foi no auge da pandemia. Corria com o paciente para fazer exame de um lado, corria para o outro, era o tempo inteiro assim, graças a Deus, assim, só intercessão divina mesmo para amenizar essa pandemia, porque vimos situações muito sofridas aí, né, nos hospitais. Bom, eu coloquei esse slide aqui não para entrar fundo nele, porque não cabe nesse momento, né? Mas é só para lembrar que a biossegurança no ambiente hospitalar é ainda mais obrigatória e mais necessária do que ainda em qualquer outro ambiente, porque a gente tem aí, principalmente na UTI, micro-organismos de várias naturezas super resistentes, né? Então a gente precisa conhecer os diversos tipos de isolamento, isolamento respiratório, isolamento de contato, precisamos ter isso afinado. Eu sugiro para vocês que sempre façam cursos aí de biossegurança, existem vários cursos de biossegurança online, gratuitos, façam esses cursos, mantenham seus currículos aí bem atualizados, porque é extremamente importante. E para trabalhar no hospital é vital, né? Se você for ser contratado no hospital privado, vai olhar se você tem um curso de biossegurança recente. Se você for fazer um concurso público, vai ter questões de biossegurança, então é bom a gente sempre revisar esses conceitos, né? Bom, então vocês estarão aí com a gente no ambiente do ambulatório, atendimentos eletivos ou de urgência, nas diversas unidades de internação para promoção e prevenção de saúde no centro cirúrgico, isso eu já falei também. Vou resumir esse slide aqui bem cheio de texto, mas para dizer que tem despontado aí na literatura, várias referências da literatura falam que a equipe de TSBs, ela é muito importante para aprimorar e intensificar os cuidados do paciente UTI, prevenindo a pneumonia. Essa pneumonia é chamada de pneumonia nosocomial, lembrando que nosocômio é sinônimo de hospital, então essa pneumonia nosocomial é a pneumonia que o paciente faz quando ele interna. A pneumonia que o paciente traz da rua, né, que é aquela que ele fez no ambiente doméstico dele, é chamada de pneumonia comunitária. A pneumonia nosocomial é a pneumonia que ele adquiriu no ambiente hospitalar. E uma das causas dessa pneumonia é a aspiração de patógenos, de micro-organismos da boca. Por isso que a gente preconiza a higiene com clorexidina. Deixa eu passar aqui só para vocês verem. A higiene bucal com clorexidina é essa daí, ó. 2 vezes ao dia, 12 em 12 horas, clorexidina 0,12. Depende do paciente. Tem paciente que o médico recomenda, ou o próprio dentista recomenda 3 vezes ao dia, mas o padrão aí, 2 vezes ao dia resolve. Então, se for necessário aí fazer mais uma limpeza da boca no meio do dia, faço com água filtrada. E se o hospital, porventura, acabar a clorexidina, naquele momento não tiver, a gente faz a higiene da boca do paciente com água filtrada ou soro. A gente faz o uso da escova, se o paciente tiver dente, e daquela bonequinha, né, que é a gaze envolta no palito, sempre de trás para frente. Não esquecer de limpar o tubo, se o paciente ele for usuário do tubo, né? Aqui a Lucy fazendo a higienização da cavidade bucal do paciente na UTI, fazendo a aspiração aí da secreção. Gente, você não pode ir não, porque eu não pode ir não. Sua mãe e seu pai vão tirar. Pode continuar, doutora Renata, eu desativei ela aqui. Obrigada. Bom, e esse protocolo de higiene bucal, gente, como eu disse agora há pouco, lá nos slides mais para trás, essa AMIB, que é essa Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela tem um protocolo de higiene bucal do paciente em UTI, tanto pediátrico quanto adulto. Observem lá na penúltima linha que o executante que está aí é o dentista, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem. Pensando aqui para essa aula e refletindo para essa aula, eu cheguei a uma conclusão que
o técnico de enfermagem tem que estar inserido aí nesse protocolo. É uma coisa que eu vou levar para discussão no momento oportuno. Eu participei da construção desse protocolo e eu não sei por que, assim, qualquer razão, do técnico de saúde bucal estar fora, mas ele também faz parte aí dessa equipe executante. E cada vez mais tem se inserido técnicos nos hospitais. E eu vou mostrar agora daqui a pouco, por quê? Que tem aparecido cada vez mais técnicos de saúde bucal nos hospitais. Observe que esse protocolo aí, ele está vigente até o ano que vem, mas ele sempre é renovado. Se você quiser dar uma lida nele, é só você colocar aí POP de higiene bucal, AMIB, no Google que vai aparecer, ou depois eu posso disponibilizar também para vocês. Aí eu fui fazer uma busca também aí na literatura, nos artigos, né, nas pesquisas já feitas, para ver o que a literatura fala sobre a inserção do técnico e do auxiliar em saúde bucal na odontologia hospitalar, e tem muito pouco relato, infelizmente, poucos relatos na literatura. Por isso que a gente tem que sempre pesquisar e tem que publicar para as coisas se tornarem visíveis, né? Nesse trabalho aqui, foi feito um relato de experiência da importância do técnico em saúde bucal na odontologia hospitalar. E o objetivo desse trabalho aí era relatar a experiência do TSB, que foi inserido num referido hospital do sul do Brasil, por meio aí do curso que ele estava fazendo de capacitação de odontologia hospitalar. E aí foi possível observar que os hospitais que têm profissionais de odontologia têm aí uma melhor assistência ao paciente, né, uma melhora da qualidade de assistência, que esse técnico, ele auxilia e muito na diminuição do biofilme e, consequentemente, na diminuição das diversas doenças infecciosas. Então, a inserção desse profissional só engrandece mesmo a assistência hospitalar. É isso que esse trabalho mostrou. Bom, e já caminhando aqui para o final da minha fala, e a empregabilidade, né? Todo mundo quer saber, eu vou conseguir um emprego? Como que está hoje em dia? Hoje é muito melhor que há 5 anos atrás, com toda certeza. A EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, ela que está gerindo aí os hospitais universitários federais no Brasil, ela já coloca nos seus editais a vaga para cirurgião dentista e para técnico de saúde bucal. Olha aí, lá embaixo, na última linha desse quadradinho, desse edital de 2019, tem lá o técnico em saúde bucal, tinha uma vaga para esse hospital da Bahia, foi só um exemplo, nesse edital tinha para vários hospitais, era um edital para concurso nacional, era um edital único para o Brasil inteiro, então tinha hospital em todos os lugares, eu vou mostrar ali os lugares. Mas olha, para 40 horas, o técnico em saúde bucal tinha um salário de 3.617. A gente sabe que tem adicionais, né? Adicional plantão e tudo mais, insalubridade, esse salário só tende a aumentar, esse salário base. Então, não é uma remuneração ruim, muito pelo contrário, né? É uma remuneração boa. Isso aqui é só um pedaço desse edital que eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês, só para mostrar os hospitais que esse concurso abrangia. Tinha lá, aqui ó, Belo Horizonte, tinha o Hospital das Clínicas da UFMG, tinha Uberaba, Juiz de Fora, era o Brasil inteiro. E aí, nesse edital, falava que esse técnico tinha que ter lá o seu curso, registrado pelo conselho, o curso simples, não exigia nenhuma formação além, não existia necessidade desse profissional ter recebido alguma capacitação, tá? Então, por enquanto, não existe exigência aí para que esse profissional tenha um curso específico. E o técnico em saúde bucal, que está lá o conteúdo que era para se estudar para a prova, era esse daí, que é o normal de todos os concursos, né? Não tinha nada além aí, não. Era o que contempla seu trabalho rotineiro, né? Então, se você fizer uma busca, você vai achar concursos acontecendo aí sempre, concursos públicos para inserção desse profissional
no ambiente hospitalar. Existem duas vias para que você faça a sua inserção no hospital privado e o hospital do SUS. Já te adianto que o hospital SUS é mais fácil. Tanto esses federais, que têm concurso pela EBSER, quanto os municipais e os estaduais. É muito mais fácil porque a gente tem legislação específica que já contempla a odontologia, né? Agora, os hospitais privados, a gente ainda está um pouco recluso, porque não tem nada de legislação para esse ambiente, então o hospital tem que querer te contratar. Então, as contratações particulares são menores. Então, a gente tem mais oferta para os hospitais públicos. Bom, então qual que é o caminho? Se você deseja chegar nesse ambiente hospitalar, qual que é o caminho que você precisa seguir? Focar em você mesmo, né? Na sua formação complementar. Quando eu digo formação complementar, tentar fazer aí cursos na área de biossegurança, na área de capacitação em odontologia hospitalar, na área de instrumentação cirúrgica. Isso vai contar muito para o seu trabalho. Precisa estudar sempre, nós da saúde sempre precisamos estudar, se manter sempre estudando. Ah, Renata, não tem edital aberto agora para TSB em hospital. Não tem problema, sempre se mantém estudando, que a hora que o edital sair, você já está preparado. Então, presta bastante atenção nos editais, estuda provas antigas e se dedica. Se isso for realmente sua vontade, se esse for o ambiente que você quer trabalhar, sua dedicação vai ser decisiva. Aqui só mostrando os perfis que a gente pode encontrar no hospital, né? A situação da cavidade bucal desses pacientes. E para concluir, eu só consigo enxergar benefício de ter equipe odontológica completa, né? Eu só enxergo coisas boas. Fortalecimento da nossa equipe, quanto maior a nossa equipe, mais forte a odontologia é dentro do hospital. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Se fôssemos apenas dentistas nos hospitais que eu trabalho, eu acho que a gente não teria o mesmo impacto. Nossa equipe é muito afinada, nós trabalhamos todos em prol do mesmo objetivo, fazer aquele trabalho dar certo, fazer aquele trabalho da melhor forma possível, e isso é facilmente percebido pela chefia, né, pelos níveis hierárquicos maiores. Além disso, a equipe odontológica completa é a que tem maior habilidade para o manejo da boca. O técnico de enfermagem é um profissional fenomenal, mas ele não entende da boca como um técnico de saúde bucal. Isso não tem questionamento. Além disso, nós vamos oferecer uma assistência odontológica, uma assistência de saúde completa para esse doente. Ele vai receber tudo que ele precisa em relação à sua saúde, né? Além do mais, está abrindo aí outras áreas, né? E outros ares para a odontologia. Pessoal, eu tenho um depoimento aqui da Patrícia, e aí eu não consegui, Jéssica, colocar ele na apresentação. Vou tentar colocar o áudio dela para poder rodar aqui por meio do meu telefone. Se não der certo, Jéssica, você me fala, por favor, se não for possível ouvir? Viu, doutora, eu te falo. Boa tarde, eu me chamo Patrícia Diniz, sou a SP da Rede Sul. Tá dando para ouvir? Tá, dando para ouvir perfeito. Ah, ótimo. Então, antes de colocar o áudio dela completo, eu pedi para ela fazer um depoimento, né, falar um pouco do trabalho dela, antes de ir para o hospital e dentro do ambiente hospitalar. Eu acho que não tem nada mais representativo do que a própria profissional, né, mostrar o seu ponto de vista. Então, eu vou colocar o áudio dela aqui, para que todo mundo possa ouvir. Eu tinha 20 anos, trabalhei durante 15 anos com atenção básica, né, lotada num posto de saúde, e desde setembro de 2017, eu trabalho aqui na odontologia hospitalar do Hospital Público de Betim. Né? Então, eu sou uma SB lotada dentro do hospital. Trabalhando nesses dois cenários, o que eu pontuo, eu acho importante, inicialmente Opa, perdão.
Inicialmente, na atenção básica, né? O leque de procedimentos é maior, a gente trabalha com um número maior de profissional, a gente consegue fazer um número maior de procedimentos, a equipe é maior, mas a rotina é muito parecida, né? Os pacientes rodam um pouco, a rotina de todos os dias, ela é bem parecida, né? Ela é bem ajustada. Na odontologia hospitalar, o leque de procedimentos ele é um pouco mais restrito, né? Vai de acordo com a demanda de cada paciente. A equipe é menor. Com isso, a gente consegue ser mais entrosado, se conhecer melhor, né? Então, aqui nós somos 5 profissionais, né? 3 dentistas e 2 auxiliares. A demanda, né? O número de pacientes é muito alto, ele gira mais, então o paciente chega para a gente faz o tratamento, resolve o que precisar, e esse paciente é liberado, ou ele tem uma alta aí de 3, 6 meses. Então, a rotatividade de paciente é muito, e a rotina nunca é igual. Então, vai depender de cada paciente que vai determinar a rotina do dia, né? Então, tem dia que a gente vai no CTI, tem dia que a gente vai num bloco, tem dia que a gente vai nos 2, tem dia que, assim, né, a gente roda o hospital todo. Então, a rotina é bem diferente a cada dia. E o papel da SB dentro da odontologia hospitalar é melhorar, né, o atendimento, dar suporte mesmo para o profissional dentista, para que o atendimento para esse paciente que chega para a gente, ele tenha mais qualidade, ele seja um procedimento que seja bem pensado, bem executado, né, dentro de um tempo, porque o paciente nosso é um paciente debilitado, é um paciente que demanda de mais cuidados, às vezes, ou sempre. Então, assim, e o papel da SB está aí, em organizar, em fazer tudo com que esse procedimento, que o paciente vai passar por ele, seja feito da melhor forma. Um exemplo claro é, por exemplo, fazer uma resina na tensão básica, né? Você vai montar ali tudo, quase tudo igual para todos os pacientes. No nosso caso, chega um paciente para a gente, que é um paciente cardiopata, ele tem uma função cardíaca diminuída, é dependente de um oxigênio, tem um problema de coagulação. Então, assim, é um procedimento simples que se torna complicado pela condição do nosso paciente. Então, assim, é um paciente que vai ter que ir para o bloco cirúrgico, é um paciente que vai demandar que eu não esqueça nada, que a gente não deixe faltar nada, né, durante o atendimento, para poder não prolongar esse tempo de anestesia geral ou de sedação do paciente. É um paciente que às vezes vai estar dentro de um CTI, então que a gente tem que ser ágil para que o procedimento ele seja rápido, que ele seja bem executado, né? Então, o papel da SB ele está aí, em organizar, em ser ágil, em não deixar nenhum insumo, nenhum medicamento, nenhum material faltar, para, né, que no final, né, das contas, todo o atendimento ele seja para melhorar a condição do paciente. Eu acho que é isso aí, é o que a gente tem aqui para fazer. É saber distinguir o que cada paciente precisa dentro da sua particularidade e contribuir para que o atendimento dele seja de maior qualidade possível num curto espaço de tempo, gerando assim mais saúde. Bom, eu achei esse depoimento da Patrícia fenomenal, porque ela resumiu em alguns minutos exatamente tudo que eu falei com vocês aqui em mais de 1 hora. É impossível que o nosso trabalho ele aconteça da melhor forma possível se a gente não tiver a equipe completa. Não tem jeito da gente fazer o que a gente precisa se eu não tiver auxiliar, se eu não tiver o técnico. Não tem jeito. A gente vai continuar brigando pela odontologia hospitalar completa, pela equipe toda no ambiente hospitalar. Pode ter certeza, nós do conselho, a gente não está brigando por uma causa do dentista. Nós estamos atrás
mesmo de um cuidado integral para o paciente hospitalizado. E o cuidado integral envolve o ASB e o TSB. Bom, eu queria agradecer novamente ao CRO, a doutora Ana Cláudia, pelo convite. Agradecer a todos que estão aí nesse momento até o final, me escutando falar. Estou deixando aí os meus contatos, e-mail, Instagram. Gostaria de agradecer as minhas instituições, né? O Hospital Metropolitano de Lombardi, o Hospital Regional de Betim, a Faculdade Arnaldo, que me dão aí os respaldos para estar aqui conversando com vocês. E nesse momento, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas, para que a gente possa conversar um pouco mais aí. Tem pergunta sim, doutora Renata, mas antes eu quero te agradecer. Você dá uma olhadinha, espero que você leia os comentários desde antes do meio da aula, que só elogios, tá? Obrigada, gente. gente. Muito proveitosa. Queria agradecer a doutora Ana Cláudia, que está sempre aqui também, tanto indicando, ela também permanece nas aulas, ela já deu várias aulas para a gente, né, doutora Ana Cláudia? Muito obrigada por estar sempre presente aqui nas nossas lives e programas de educação permanente. Só elogios aqui, viu, doutora Renata? Obrigada. Obrigada, pessoal. Quero falar também para os ESBs e TSBs que toda a programação do CRO, mesmo que o título fale cirurgião dentista, ou vocês acham que não é um tema para vocês assistirem, as lives e as aulas são para toda a categoria, então a gente sente muita falta de vocês aqui em outras lives, então podem aparecer mais vezes, tá? Vi gente perguntando aí quando será a próxima será dia 5, tá? Sobre pacientes oncológicos, entra aí nessa odontologia hospitalar, né, doutora? Que é muito importante esse cuidado, Sim. do cirurgião dentista, do USB e TSB com eles. Então, a próxima aula será dia 5. Aí eu vou para algumas perguntas aqui, tá? A Vivian Nunes, ela pergunta assim, o ASB e o TSB tem que ter alguma outra capacitação para atuar na área hospitalar? Obrigatoriamente não. Não existe uma legislação, como tem para o dentista, né? Não existe uma necessidade aí regulamentada para que tenha um curso extra. Mas eu recomendo fortemente que tenha uma capacitação ou pelo menos um pouco de vivência, um estágio ou alguma experiência prévia, porque é um ambiente diferente, é um ambiente bem diferente. Então, é importante ter aí um preparo especial. Para a próxima aqui. A Rilena pergunta assim, qual o jeito assim, né, de ficar atento sobre esses concursos? Bom, eu recomendo seguir essas páginas das redes sociais, Instagram, Facebook, tem várias delas, a própria página do Conselho noticiam sempre os concursos, tem páginas de Instagram aí focados para ASB, TSB, que falam muito de editais de concurso, e ficar de olho aí no PCI Concursos, né, essas páginas de concurso. Mas a gente sempre está divulgando, sempre que aparece, eu sempre faço questão também de compartilhar, de postar, porque para que mais pessoas tenham acesso, né, a esses processos seletivos. Tem outra aqui. A Viviane Oliveira perguntou assim, SB com instrumentação cirúrgica também pode atuar ou só o TSB que pode atuar nos hospitais? Pode sim. Só que tem um conflito ético, né? Se você vai trabalhar como ASB, você não pode trabalhar como instrumentadora, né? Por mais que você tenha a sua formação, não são coisas diferentes. Por exemplo, tem profissional que é ASB, mas também é técnico de enfermagem. Enquanto está com dentista, essa profissional é ASB. Ela sabe pegar um acesso, ela sabe fazer as funções da enfermagem, mas ela não pode. Ela vai se valer desse conhecimento para o trabalho dela ficar mais rico, né? Mas fazer ali as duas áreas de atuação, eticamente não pode. Você tem que fazer exatamente o que está contemplado ali na sua carteira assinada. Só ficar atento a isso, tá? Pergunta agora da Josimeire, que mandou agora, os problemas bucais causam diabetes ou intensificam?
a diabetes? Sim, com toda certeza, principalmente a doença periodontal. O paciente diabético é um paciente inflamado, é um paciente que tem uma resposta inflamatória acontecendo o tempo todo no corpo inteiro. Esse paciente ele tem aí uma predisposição a ter um agravamento de várias doenças da boca por estar sempre aí inflamado, né? A inflamação vem do grego pegar fogo, então é como se estivesse constantemente ali quente, cheio de célula, né? De defesa. Então tende a agravar algumas situações bucais, assim como algumas situações bucais, por exemplo, a doença periodontal, quando ela está descompensada, sem tratamento, ela pode piorar a situação da diabetes do doente. Então, às vezes, a diabetes do paciente desregula, porque a doença periodontal, que também é uma inflamação, está descompensada e acaba por prejudicar e comprometer aí a saúde geral desse paciente em relação à diabetes. Então, tudo está interligado. Hoje, a gente já sabe claramente que se a boca está ruim, o corpo inteiro vai estar ruim e vice-versa, né? Se o paciente está com algum adoecimento sistêmico, a boca também vai sofrer com isso. Por último, tá, eles pediram indicação de curso de odontologia hospitalar, biossegurança, se você tem alguma indicação. Ô, pessoal, vai abrir aí em Belo Horizonte, em breve, cursos nessa área, fiquem de olho, aberto ainda não tem, mas em breve vai abrir, muito em breve. Eu não tenho nenhuma participação, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, por isso eu nem vou mencionar nomes, mas fica de olho aí nas redes sociais que em breve vai aparecer curso aí. E eu acho que tem realmente que aparecer, porque eu acho que muito em breve, e se essas leis aí se tornarem mesmo realidade, eu esqueci de mencionar que tem uma lei estadual que nós escrevemos, nós do CRO ajudamos a escrever, que vai colocar a equipe hospitalar dentro dos hospitais de Minas, e essa tem grande chance de passar, elas vão, né, demandar muitos profissionais, e quem tiver E abrir capacitado, mais concurso, né? isso, quem tiver capacitado vai passar na frente. Alguém perguntou aí quais são as redes sociais. É realmente aí as publicações das escolas de formação de Geralmente, ASB. para as pessoas acharem mais, gente, eles colocam hashtag, então vocês procuram pela hashtag que sai bastante, viu? Isso, tá vendo? Perguntaram também da lei, do projeto de lei. O CRO, ele sempre está acompanhando, sempre está lá na Assembleia, o presidente, doutor Rafael, junto com o autor da PL também, que é o deputado Zé Reis, e eu peguei aqui que no dia 11 de novembro foi aprovado em primeiro turno pelos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, que é o projeto de lei 924, que é esse da odontologia hospitalar. Isso. Agora, o próximo já foi aprovado pela comissão, né? E segue para votação do plenário. Então, a gente está aguardando aí essa votação e depois a sanção do presidente para o projeto de lei da odontologia hospitalar. É isso, né, doutora? A sanção do governador. Governador, Esse desculpa. estadual. A gente está com bastante expectativa, a gente está com muita fé que vai dar certo, e isso aí vai criar muito ambiente de trabalho hospitalar para todos nós, né? Uhum. Aí, por fim, pode falar de novo suas redes sociais, entrar em contato com você, alguma coisa assim, pediram também. Sim. Pessoal, então, eu sempre posto, compartilho lá vou colocar aqui no chat o meu Instagram de novo. Eu sempre compartilho informações tanto da odontologia geral, né, quanto da hospitalar. Então, acompanhe lá todos os editais que eu fico sabendo, eu compartilho. Então, @rrpatologista bucal, né, que é o Instagram. Então, tudo que aparece eu gosto de compartilhar, repostar lá. Então, quem gosta da área, fica de olho que eu também ajudo lá a divulgar. Bom, doutora, muito obrigada, tá? Tenho certeza que todo mundo gostou, todo mundo aproveitou e aprendeu bastante. Pessoal, muito obrigada por estar aqui até esse horário, todo mundo manteve aqui, ninguém saiu. Sobre os certificados, amanhã, depois de 24 horas, site da Educação Permanente, colocar seu CPF, que vai aparecer em PDF para baixar.
Dia 5 vai ser a próxima aula. Fique de olho nas redes sociais do Conselho, que a gente sempre está divulgando. Vai ter um congresso agora em Tiradentes que vocês podem participar. Estão todos convidados, tá? Qualquer dúvida, mande para mim lá nas redes sociais ou pelo e-mail que eu vou responder rapidinho. Obrigada, viu, doutora Renata? Gente, muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite, gente.